Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com o Ricardo Máfia. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Charles? Muito obrigado aí pela oportunidade aí. Parabéns pela iniciativa da TV Suprem, da sua iniciativa, da Sociedade Teosófica para levar informação, cultura, que é muito importante para o mundo e sempre o foi. Parabéns para vocês. Muito obrigado pela honra de ter me convidado. Tá bom? Obrigado. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em participar hoje aqui conosco e trazer suas leituras, suas reflexões para todos que estão nos assistindo. O Ricardo, ele é membro da Sociedade Teosófica de Pasadena, Ponte Loma. Ele tem formação em engenharia genética, neurociências, psicologia transpessoal, física e administração geral e gestão de pessoas. Então, ele é uma pessoa aí super qualificada para falar sobre diversos assuntos e ele é um estudante de teosofia já há bastante tempo, uma pessoa bem conhecida aí nacionalmente, né? Já fez várias apresentações em lojas teosóficas. Ele está muito, muito ativo aí no movimento teosófico. E o livro que ele escolheu para conversarmos hoje são, na verdade, 2 volumes, né, publicados aqui no Brasil pela Editora Teosófica em 2 volumes, As Cartas dos Mahatmas para a P. Sinet. Ricardo, acho que seria interessante, né, a gente contextualizar quem está nos assistindo, nem todo mundo conhece essa história aí das cartas, né? Então, acho que é importante dizer, né, afinal, bom, essas cartas, elas são cartas espirituais, são cartas reais, cartas que existem, elas existem até hoje, não? Né? E quem são esses correspondentes, né? Quem são esses tais de Mahatmas que se fala, né? Afinal de contas. Contextualiza um pouquinho para quem está nos assistindo, por favor. Obrigado, Charles. Aliás, eu estou com os livros aqui, né? Que vocês têm aí na Editora Teosófica, que tem lançado livros incríveis na Editora Teosófica, e, enfim, aqui as cartas dos Mahatmas. Para os que estiverem assistindo o programa, por favor, adquiram esses tesouros, porque eu considero as cartas dos Mahatmas um tesouro da humanidade. As cartas, sim, são reais. É, teve um período da minha vida que eu tinha que ir sempre a Londres. E aí eu entrei em contato com a Sociedade Teosófica lá da Inglaterra, em Londres, na Gloucester Place, e pedi autorização para eles. Eles fizeram por escrito a autorização para eu apresentar aquela autorização ao Museu Britânico, porque as cartas, boa parte das cartas dos Mahatmas estão sob a guarda do Museu Britânico por uma questão de segurança, uma questão de aspectos históricos da civilização. E essas cartas, elas me lembrou muito aqueles livros de Ata, não é? Então, as cartas estão coladas, se é que eu podia dizer, nas páginas daqueles livros, e vêm, assim, vários volumes de livros, mas de uma forma bem organizada, e elas situavam-se na sala dos manuscritos do Museu Britânico. Muitos teosofistas tiveram contato com essas cartas, e as cartas, de fato, elas existem, elas são reais, estão em papel, e as pessoas podem, hoje eu acho que devem colocar luvas, alguma coisa, para manuseá-las, e tem informações extraordinárias as cartas dos Mahatmas. São cartas, né, porque foram compiladas por Trevor Parker, da Sociedade Teosófica Britânica, e colocado como livro, primeiro em inglês, depois em espanhol, depois em francês. E a Sociedade Teosófica aqui no Brasil, no século passado, né, na década de 90, final da década de 90, lançou as cartas dos Mahatmas. Então, tem coisas incríveis, particularmente, não só apenas do ponto de vista subjetivo.
bem científico mesmo, né? Tem muitas coisas da ciência que a ciência veio comprovar no transcorrer dos anos a partir daqueles escritos das cartas dos Mahatmas. Então, elas existem de fato, estão no papel, são tangíveis, concretas, tesouros para a humanidade. Por isso que eu me torno repetitivo ao nosso querido público, por favor, adquiram as cartas dos Mahatmas, porque essa é a base de toda a criação da Sociedade Teosófica. A interação da Madame Blavatsky, do Alfred Persinity, no início da Sociedade Teosófica. E ela é atemporal, elas são atemporais, são extremamente atuais. Então, é algo incrível que eu acho que todo teosofista, todo buscador deveria ter. E está aí, na editora Teosófica, cujo o gestor é o Charles, que irá atendê-los muito bem e mandar as cartas para vocês. Esses 2 volumes são uma preciosidade. Obrigado, Charles. Então, esse material, eu concordo com o Ricardo, né? Realmente, as cartas do Mahatmas, para quem é estudante de teosofia e assuntos afins, é o santo grau da teosofia, né? Assim, são os documentos assim que são preciosíssimos, né? E como ele disse, né? As cartas existem. É possível realizar a visitação no Museu Britânico, em Londres. Tem uma logística, né? Antes de ir, tem que ver a documentação certinha, né? Tem que se organizar para não chegar lá e acabar não conseguindo. Porque como são documentos muito antigos, então existe um cuidado de preservação, até para esses documentos não acabarem estragando, né? Tendo algum tipo de deteriorização. E essa correspondência, né? Porque essas cartas elas são do final do século XIX. Então vejam que são documentos históricos também, não só documentos espirituais, como documentos históricos. Então elas demonstram um período histórico, demonstram algo que aconteceu ali, que foi o início do movimento teosófico. Então foi bem naquela a primeira geração ali, né, dos teosofistas, o Blavatsky, o Sinnett, o Damodar, então todo aquele pessoal ali dos Walcott, né? Então todo aquele pessoal dos primórdios ali que teve essa troca de correspondência, esse livro mais focado, né, nas cartas para o Sinnett principalmente, que foi ele o maior correspondente, né? E Ricardo, fala um pouquinho para nós, afinal, quem são esses Mahatmas, né? Quem são esses que mandaram as cartas? Existe também, né? Depois a gente pode falar sobre isso, toda uma particularidade de como que essas cartas foram escritas, né? Elas foram precipitadas, né? Então há um processo ali até metafísico, né? Oculto, paranormal, é, parapsicologia, enfim, para nós hoje, né? É até difícil imaginar assim como que essas cartas foram geradas. Mas acho que é importante também para o pessoal entender quem são ou o que são esses Mahatmas, né? Que trocaram as cartas com o Sinnett. Claro, obrigado. Mahatma significa Maha, grande, Atma, alma. São grandes almas, Mahatmas, né? Esse termo é muito utilizado na Índia, mas no caso aqui, referindo-se à sociedade teosófica, cabe perfeitamente, porque são seres assim de uma evolução extraordinária, seres assim mortais, se é que poderíamos dizer nesse sentido, cuja inteligência, o desenvolvimento espiritual é qualquer coisa de incomum. E, bom, eles entraram em contato com Madame Blavatsky, escolheram a Madame Blavatsky, porque a Madame Blavatsky era, naquele período, a única pessoa capaz de dar um impulso, de servir, eu não digo de instrumento eu acho meio, assim, de ser uma emissária, não é? Um porta-voz de toda uma sabedoria, vamos dizer assim, não só dos Mahatmas, mas uma sabedoria universal, não é? E que os Mahatmas eram também os porta-vozes em outra proporção. E aí a Madame Blavatsky entrou em contato, tanto é que teve um período dela, que ela era mais nova, que a Madame Blavatsky sumiu da família. Estou resumindo, porque a história é longa, né? E a família de Blavatsky ficou extremamente preocupada, e o mestre Kutume mandou uma carta em francês para a família da Madame Blavatsky, deixando a família tranquila. E essa carta em francês ficou com o Trevor Barker, né? Não, Trevor Barker não, Watkins Book. Tanto que o Watkins Book foi o fundador de uma livraria
extraordinária que tem em Londres, chamada Watkins Book. Então, primeiro essa carta ficou com o Sr. Watkins, depois ele repassou para a Sociedade Teosófica, porque ele tinha ligações, era simpatizante do movimento que estava sendo iniciado. Então, os Mahatmas são seres de uma evolução extraordinária e que a ideia era trazer do movimento teosófico a público, em que viesse uma série de conhecimentos organizado, eu me atrevo a colocar assim, com metodologia científica, sistêmica, que é importante, sistêmica, não era uma coisa assim jogada, porque o ocultismo, se é que vocês me permitem usar esse termo, né, tão desgastado hoje em dia, o ocultismo ele estava muito presente na Europa, mas não havia uma espécie de esclarecimentos necessários e convergência com o quê? Com a ciência. Então, o advento da Sociedade Teosófica abriu as portas, né, para uma série de questões no que tange ao que nós chamamos hoje de psicologia transpessoal, o estudo dos estados superiores da consciência, mas também da evolução dos seres humanos aqui na Terra. Tanto que a própria Sylvia Cranston, que vocês têm um livro aí que reeditaram novamente, a melhor biografia de Madame Blavatsky pela Sylvia Cranston, está à venda aí na Editora Teosófica, que é um livro excepcional. Quando eu falo excepcional, não estou falando apenas para divulgar a Editora Teosófica. O livro da Sylvia Cranston são verdadeiras aulas, porque ela aborda a história da sociedade e aborda particularidades daquelas pessoas que estudaram não só a Carta dos Mahatmas, mas a doutrina secreta. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Ricardo Máfia sobre a publicação em 2 volumes da Editora Teosófica, Cartas dos Mahatmas para A.P. Sinnett. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A Editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da Editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Ricardo Máfia sobre o livro Carta dos Mahatmas para A.P. Sinnett, publicado em 2 volumes pela Editora Teosófica. Primeiro bloco, então, o Ricardo estava falando para nós, né, sobre a natureza, né, dos Mahatmas, né, esses seres que são pessoas, mas que há muito mistério, né, em torno da figura deles. Alguns dizem que que estão em corpos físicos, são pessoas mortais, né, mas com uma sabedoria, acesso à sabedoria que a gente nem consegue mensurar, e também que alguns podem até viver centenas de anos, né. Blavatsky não chegou a falar muito sobre isso, falou muito pouco, aliás, sobre eles, né? Mas ela dizia que quando ela conheceu o seu mestre, ela era uma menina, né? Tinha 20 anos, e depois ela era uma idosa e ele não tinha envelhecido um só dia, né? Quando ela conheceu, ele estava no auge do seu vigor, né? E ele continuava no auge do seu vigor e ela era uma idosa, né? Ricardo, eu sei que há várias. Eu sei que você é um estudioso, né? Quando eu fiz sua apresentação aí, você estuda vários temas, e eu sei que você relaciona esses temas, inclusive,
com citações, né, das cartas. Queria ver se você separou algumas citações que sejam interessantes no sentido da gente poder relacionar com descobertas científicas, né, assuntos atuais da academia científica. O que você tem para nós aí? É inevitável não relacionar a Carta dos Mahatmas com a ciência, porque eles foram gênios nessas cartas. Ao mesmo tempo, eles falam do discipulado, chelado, das iniciações, tocam nesses assuntos, mas eu vejo que um ponto muito importante da Carta dos Mahatmas é quando eles fazem menções científicas quanto ao futuro, porque a partir do momento em que, entre aspas, uma tese é colocada à baila e essa tese, centenas de anos depois, é confirmada, ela se torna uma teoria. Isso dá validade ao que os Mahatmas haviam mencionado, mas também estende-se também, obviamente, para o desenvolvimento pessoal e espiritual ou transpessoal dos seres humanos. Se eles acertam, não por chute, se eles apontam um conhecimento importante científico comprovado, naturalmente, no que tange ao desenvolvimento pessoal transpessoal do ser humano, aquilo que eles indicam também o é seguro. Então, é um pensamento associativo, uma lógica até. Por exemplo, o mestre Kutomi, em umas cartas, eu acho que é a carta 63, eu deixei até aqui, 65, ele afirma o seguinte: a ciência, no futuro, será a nossa melhor aliada. A ciência moderna é o nosso melhor aliado. O correto seria: a ciência no futuro, a ciência moderna no futuro será o nosso melhor aliado. E é o que nós estamos vendo. Tudo que eles falaram na Carta dos Mahatmas, hoje com o avanço da ciência, endossa perfeitamente tudo. Tem uma parte que o mestre Kutomi fala: vem pensamentos na minha mente que nem sei de onde vem. Ele fala isso. Eu não me lembro que carta. Pensamentos do passado, pensamentos do futuro, enfim. Através do Rupert Sheldrake, um simpatizante da Sociedade Teosófica, que foi o que teorizou sobre os campos morfogenéticos, nós temos as informações tanto do passado como probabilidades futuras em que o ser humano pode captar. Então, o mestre Kutomi falava outra afirmação: as sombras do futuro se projetam no presente. Esse tipo de afirmação ele pode ter duas interpretações. Uma estatística, a probabilidade de você analisar hoje uma questão e lançar para o futuro em termos de probabilidade e achar que, do jeito que a coisa está indo, se não tiver uma variável, aquilo irá acontecer. Então, isso seria estatística. Mas outro na parte da física quântica, que, infelizmente, a física de partículas, Niels Bohr, Max Planck, 1900, né? Se correlaciona, porque é o experimento do colapso da função de onda, em que, não dá para entrar em detalhes aqui pelo tempo, mas o elétron ele dá salto para o futuro e vem do futuro para o presente. Assim como o elétron dá salto para o passado e vem do passado para o presente. Como é que é isso? Isso é complexo. Eu não vou adentrar no detalhe, mas isso endossa perfeitamente, penso eu, o que o mestre Kutomi fala. As sombras do futuro se projetam no presente. Ou seja, e aí vocês vão me perguntar, e o karma como é que fica? Porque o karma é uma coisa relacionada ao passado. Como é que vem o karma futuro e afeta o presente? Aí nós adentramos para um outro aspecto mais abstrato ainda e complexo. Eu acho que, em termos teosóficos, aí seria a luz de Budi, que podia dar luz à consciência da pessoa, porque aí a mente concreta ela não atinge. É que passado, presente e futuro não existem. Aí muitos podem perguntar, mas as pessoas que descorporificaram, elas estão do outro lado? O que vai acontecer se passado, presente e futuro não existem? Tudo é simultâneo, elas ao mesmo tempo estão do outro lado e se pegar Einstein, Podolsky e Rosen, eles falam das dimensões paralelas, em que essas realidades coexistem perfeitamente. Então, isso endossa, se as pessoas forem ler direitinho a Carta dos Mahatmas, sinalizações, porque a Carta dos Mahatmas não é apenas uma visão psicológica do ser humano, é científica. Outro que endossa isso, do Taimene,
ciência e ocultismo, vocês têm aí extraordinário quando falam que os mestres da nossa realidade entrem em contato com os mestres de outras realidades de dimensões paralelas. Quer dizer, são coisas que hoje a ciência está tocando com base, mas o que os Mahatmas falavam nas cartas, escreviam nas cartas, também escreviam com base, só que com uma terminologia mais, vamos dizer assim, sofisticada, voltada ao público que de fato se interessa em estudar. Então, Rupert Sheldrake, campos morfogenéticos. Então, nós podemos fazer uma bela associação com o Teilhard de Chardin, a noosfera e por aí vai. Tem uma outra carta, uma menção, essa carta é emblemática, que o Alfred Persinney faz uma série de perguntas. Tem o primeiro volume, tem uma série de perguntas do Alfred Persinney para o Kuthumi, para o mestre Kuthumi. E numa das perguntas, o mestre Kuthumi responde. Não, esse aí foi o mestre Moria que responde. Ele fala para o Sinnett, se você pegar o Tassímetro de Edson, olha que Thomas Alva Edison foi membro da Sociedade Teosófica. Reza a lenda, vamos colocar dessa forma, que ele era muito protegido e inspirado pelo Mahatma Moria, pelas proposituras que o Thomas Alva Edison tinha quanto à humanidade. Então, os mestres inspiram quem? Aqueles que querem trazer evolução para a humanidade, né? Não só tecnológica, ética, humana, né? Pois bem. Então ele fala, o tassímetro, se você acoplar o tassímetro de Edison ao seu telescópio, você poderá, ao apontar para uma estrela, pegar mais dados. E aí ele coloca da seguinte forma, estou falando das minhas palavras. Ele fala, no futuro, o ser humano ouvirá as estrelas. Então, essa, entre aspas, profecia, que não é profecia, é inteligência do mestre Moria, né, esse campo de visão excepcional dele, ele estava endossando a descoberta do radiotelescópio no futuro. Então, tem passagens como essas. Por exemplo, aqui eu separei aqui, para o Mahatma, aqui está, na parte de trás, eu peço licença para ler. Para o Mahatma, o futuro e o passado longínquo são vistos como parte do presente, aquilo que acabamos de falar aí da física quântica. E os processos cósmicos estão perfeitamente ao alcance da sua consciência, no caso dos Mahatmas. Em consequência disso, é natural que cartas escritas entre 1880 e 1885 contenham várias indicações e antecipações sobre o progresso da ciência e da humanidade ao longo dos séculos XX e agora XXI. E também em séculos e milênios futuros. A presente edição, em 2 volumes, estabelece a ligação entre vários trechos das cartas e avanços da ciência durante o século XX. É o caso da descoberta de Plutão, em 1930, da teoria do Big Bang, dos buracos negros, da física quântica e dos avanços recentes da biologia. Não por acaso que o mestre Kuthumi escreveu na carta 65, a ciência moderna é o nosso melhor aliado. Quer dizer, o que está colocado aqui, passado, presente e futuro, as futuras descobertas da ciência, ora, se eu pegar um livro que falam da ciência, que fala da ciência, sobre descobertas futuras, bate tudo, e nesse próprio livro tem uma seção que é o desenvolvimento transpessoal, falo transpessoal por causa da psicologia transpessoal, e que é outro, vamos dizer assim, é outra profecia dos Mahatmas, né? Então, e aí aponta para aquilo que está batendo com a ciência, que eles anteciparam. Então, naturalmente, tudo que está voltado ao desenvolvimento pessoal e transpessoal do ser humano, que eles também colocam, é extremamente plausível. Um aspecto importante da Carta dos Mahatmas tem aspectos pitorescos, por exemplo, o Sinnett, quando tinha o seu jornal Pioneer na Índia, ele queria que os Mahatmas materializassem o jornal em Londres.
Os Mahatmas achavam que isso ia dar uma confusão geral. E a prova é por aí. Hoje, os fenômenos psíquicos que a Blavatsky fazia, mas outras pessoas que utilizam-se de siddhis, sem o mínimo controle, isso dá um desequilíbrio psicológico importante e não resolve nada, porque, muito pelo contrário, ergue mais, vamos dizer assim, oposição contra um fenômeno genuíno, que seria o caso dos transportes do livro do jornal Pioneer da Índia para Londres. Ia fazer uma confusão geral na sociedade humana, particularmente na sociedade inglesa. Então, os Mahatmas eram contra isso. Mas tem aspectos pitorescos, por exemplo, o Sinnett tinha uma dificuldade, tinha que ter dinheiro para tocar à frente do trabalho do Pioneer antes de ele voltar para a Índia. E o mestre Kutumi, numa das cartas, dá uma verdadeira aula de contabilidade. Dá uma aula de contabilidade, inclusive fala: converse com fulano de tal e peço dinheiro emprestado para ele. Leve essa propositura. Isso é tão importante, porque as pessoas, assim, o Mahatma pode ser um ser extraordinário, mas ele está preocupado com a evolução da humanidade, com a evolução dos seres humanos, da consciência dos seres humanos, da fraternidade humana, vamos dizer assim também. Mas tem muita gente que acha que vai pedir ajuda para Mahatma e vai ganhar dinheiro. Não tem nada a ver, é uma bizarrice que é aí que desponta a sociedade teosófica vanguardeira, vamos dizer assim, um termo antigo, mas é vanguardeira, extraordinária, mostrando o que é o verdadeiro ocultismo. Não uma miscelânea de coisas que só atrapalham e desequilibram mais as pessoas que têm determinados problemas psicológicos. Não, os ensinamentos teosóficos ajustam. E tem uma, eu peguei em minhas mãos as cartas, tem uma que é impressionante, porque o mestre Kutumi, com a habilidade que ele tinha, mas eles fazem parte de uma hierarquia. E toda hierarquia, a ordem, a organização, não é uma ordem ditatorial, não é? É uma fluidez humana, se é que eu podia falar. Hoje em dia, eu não consigo separar o século XXI de consciência interpessoal, de fraternidade. Então, nós temos o senhor Mahashohan, que o mestre Kutumi reportava para ele sempre, porque era uma iniciativa extraordinária, que antes os grandes escritores espiritualistas como Eliphas Levi, Papi, Louis-Claude Saint-Martin, tantos outros cientistas, Francis Bacon, Roger Bacon, enfim, trouxeram para a humanidade, Fulcanelli, por exemplo, e outros tantos, os alquimistas, Paracelsus, e na verdade Paracelsus era um médico, pouca gente sabe que Paracelsus era médico, mas e foi o precursor do que da farmacologia. Mas eram conhecimentos importantes, mas jogados, não jogados no sentido pejorativo. Então veio a sociedade, veio o trabalho dos Mahatmas para organizar tudo isso, botar em ordem, né? Então, o mestre Kutumi sempre reportava, porque era uma iniciativa mundial que nunca havia sido feita pela humanidade, ao senhor Mahashohan, um grande ser que eles, vamos dizer assim, eles tinham relação de respeito, tem relação de respeito. Uma autoridade que também coloca a sua atenção em outros processos da evolução do planeta, enfim, do ser humano. E o mestre Kutumi sempre mostrava o que ele estava fazendo. Então, vira e mexe tem um aspecto pitoresco que o Sinnett insistiu tanto numa coisa que o Kutumi teve que levar para o Sr. Mahashohan a propósito do Sinnett. O Sr. Mahashohan deu uma esculhambada grande no Sinnett e sobrou para o Kutumi. São aspectos pitorescos, mas tem aspectos assim que a maioria é sério. Eu coloquei isso para ficar leve, né? Para ver que existem relações humanas entre os Mahatmas, discordâncias, acertos, enfim, mas num outro nível. Haviam cartas, o mestre Kutumi morava em Caxemira, então muitas vezes as cartas eram escritas e enviadas pelo correio, através do correio, para o mestre Kutumi. Porque não era todo momento, por isso que eu falei do Mahashohan, desculpe também alongando, já vou terminar. Não era todo momento que o Mahatma podia fazer fenômenos. Porque tem que haver ordem nisso daí. E era uma propositura do início do movimento seríssimo.
seríssimo. Então, o Sinet mandava cartas para o Kuthumi. Mas tem uma carta que eu peguei em minhas mãos, várias que eu peguei, que o Sinet fez a carta, escreveu a carta, botou no correio em Londres, e na hora que ele chegou na casa dele, a carta estava lá. Como? A carta foi materializada lá. E quando ele abre a carta, é uma coisa fantástica. Eu peguei essas cartas nas minhas mãos, eu juro, eu falo isso com emoção e com muita gratidão. Tem lá o escrito do Sinet, as perguntas do Sinet e a resposta do mestre Kuthumi em diagonal. Quer dizer, aí o mestre Kuthumi, ele não esperou a carta chegar lá em Caxemira. Ele viu que o Sinet ia botar a carta, foi que nem um fax mental, ele materializou aquelas letras. Então, as cartas precipitadas é a mesma coisa de nós pegarmos o papel de uma carta, não é? Tá o escrito em cima, dividirmos o papel no meio, uma folha, colocarmos o escrito e fecharmos. São as cartas precipitadas em diagonal. Infelizmente, a Sociedade Psíquica de Londres muito criticou a Madame Blavatsky. Só que em 1986, a Sociedade Psíquica de Londres se retratou. E até hoje eles fizeram vários estudos com quanto essas cartas precipitadas e não conseguem explicar. Porque é de um avanço de consciência, mas eu associo a consciência com o avanço tecnológico. A consciência poder produzir coisas extraordinárias. Então, tudo isso está na Carta dos Mahatmas. Então, eu falei da física quântica, descobertas de planetas, Big Bang, e lá nas cartas falo que o Big Bang, um termo que eu não me lembro, não seria assim como entendível hoje. Hoje, através do James Webb, se percebe que o Big Bang é muito mais antigo. Nas próprias cartas, nós vemos menções, por exemplo, as supercordas. E as supercordas que criam os multiversos. Se nós pegarmos livros como do Gene Rajadasa e colocarmos lá sobre, vermos lá planos cósmicos, essas coisas, isso nós podemos associar perfeitamente com os multiversos. Tudo isso está nessas cartas. Então, eu até me emociono e agradeço a você e à Sociedade Teosófica de me darem a oportunidade de falar. Eu gostaria de agradecer uma madrinha minha, dos movimentos reservados da Sociedade Teosófica. Ela fez muito pela sociedade, os teosofistas a conhecem, mas eu queria externar a dona Olinda Pugliese, que construiu a instituição Teosófica Pitágoras, e minha madrinha, que está nos outros planos e mais ativa do que nunca, acredito. Eu tenho muita gratidão. E o meu padrinho, que recentemente partiu também para o outro lado, o Fernando Gramassini. Uma pessoa excepcional, e eu não me sentiria bem de, aproveitando essa oportunidade nesse veículo oficial da sociedade, expressar minha gratidão pelos dois e por todos os dirigentes da Sociedade Teosófica que sempre me trataram muito bem, enfim, muito obrigado, inclusive você, que eu tive a honra de conhecer e faço questão de ser um assíduo cliente da Editora Teosófica. Obrigado. São grandes almas aí, né, que contribuíram muito e com certeza continuam contribuindo aí em outros estados de consciência, né, continuam com certeza nos ajudando, aí estão muito ativos aí, auxiliando a humanidade nesse despertar, né, esse despertar de si mesmo. Sim. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Ricardo Máfia sobre o livro Carta dos Mahatmas para a Sinet, publicado no Brasil em 2 volumes pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um.